E o Tribunal Superior Eleitoral aprova a federação partidária em resolução para as eleições 2022. E para entender como essas novas normas definidas pelo TSE vão influenciar as próximas eleições, conversamos agora com Volgani Carvalho, secretário-geral adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Bom dia, Volgani, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. O TSE já anunciou leis mais rígidas, mas gostaria de abrir com a seguinte pergunta. Agora nós temos Alexandre de Moraes como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral para 2022 e você acredita que nós podemos esperar um maior tensionamento por conta disso? Bom dia, Mariana. Bom dia, William. Bom dia a toda a audiência do jornal. Bom, a sucessão do TSE já estava definida, né? Teríamos o ministro Fachin por um espaço de tempo mais curto e, posteriormente, no grande momento da eleição, o presidente será o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que não haverá nenhum tensionamento. O ministro vai agir como sempre tem feito, de forma republicana e constitucional, mas as eleições prometem algumas questões que são mais inquietantes e desafiadoras, mas acredito que o tribunal estará pronto para enfrentar tudo isso. Muito bom dia, William Travassos falando. Vamos falar com essa mudança, vamos falar de fraudes. Quais foram os mecanismos criados para evitar as possíveis fraudes dentro desse novo jogo? Bom dia, William. Bom dia. As novas resoluções ou a adaptação das resoluções trouxeram principalmente elementos que tornam ainda mais transparente o processo e convidam ainda mais a sociedade a participar dessas etapas de fiscalização do funcionamento, tanto das urnas eletrônicas como das etapas de totalização dos votos. Então, é um grande avanço no sentido de você tornar mais específico a explicação de como os mecanismos de controle funcionam e você também abraçar, congregar toda a sociedade nesse processo. Então, acho que a questão não seria propriamente da criação de mecanismos de segurança, porque o sistema já os possui em várias camadas, mas a questão é mais de informar a sociedade e permitir que ela participe desse processo de fiscalização para que haja essa sensação de segurança maior. Volgani, como que vai ser distribuída e fiscalizada, né, a verba partidária, o famoso fundão que foi aprovado essa semana de 5,7 bilhões de reais? Bom, a legislação traz mecanismos próprios de distribuição desses recursos, Mariana. O principal critério são as bancadas na Câmara dos Deputados. E dentro de cada partido, eles vão fazer essa distribuição como melhor lhes aprouver, mas é importante que nós lembramos que o tribunal já decidiu há alguns anos que nós temos um bloco mínimo de recursos que deve ser encaminhado às candidaturas femininas e também um bloco mínimo que deve ser encaminhado às candidaturas de negros e negras. Então, essa divisão está um pouco mais amarrada. Os outros recursos, o partido vai definir como melhor vai fazer. A fiscalização acontece tanto pela sociedade, já que esses recursos, à medida que vão sendo gastos, vão sendo divulgados no site do TSE, como pelo Ministério Público, de forma mais concentrada, e também pelos oponentes, né? Os outros candidatos também acompanham como esses recursos estão sendo empregados, porque eles podem depois questionar judicialmente a forma, a quantidade, o volume de recursos, tudo como uma grande forma de controle da regularidade do processo e do uso adequado desses recursos. Dentro desse novo pacto, a federação ela pode ser formada tem que ser formada até o dia 1º de março do ano que vem, e depois disso ela precisa ficar 4 anos formada, eu não posso dissolver antes? Bom, as federações talvez sejam a grande novidade dessa eleição, William. A resolução responde várias perguntas, mas eu confesso para você que eu acho que algumas questões talvez ainda sejam judicializadas a respeito das federações. Me parece que já existem, inclusive, algumas ações no Supremo tramitando a respeito do tema.
a gente tem que pensar que isso aí foi uma enorme modificação no sistema partidário. E aí as placas tectônicas ainda estão se ajustando para se adaptar a essa nova realidade, né? Existe questionamento de partidos políticos no sentido de que a federação foi a volta das coligações, me parece que não é exatamente isso, mas realmente para o brasileiro esse sistema é mais complexo de ser compreendido. Ele funciona muito melhor em outros países, como no Uruguai e em outros tantos aqui da América Latina, mas para a gente ainda tem aquela imagem partidária muito forte. Então, essa ideia de que vários partidos vão se unir sem criar um novo partido e vão manter uma estabilidade por todo o mandato, a gente ainda está tentando digerir um pouco melhor. Mas ela me parece que é uma boa oportunidade para a gente diminuir a quantidade de partidos políticos e aumentar a coesão ideológica, que é o que se busca há muito tempo. Vamos ver como é que vai ser essa experiência para o eleitor. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto mesmo mediano de adequação depois que efetivamente a gente tiver essa primeira eleição com a federação. Vamos pensar aqui, 25 anos atrás, quando a gente fez a primeira eleição com a urna eletrônica, aquilo causou um certo desassossego, as pessoas tinham muitas dúvidas, mas a partir da segunda eleição já foi bem mais tranquilo. Gani, você acredita que esse momento tão polarizado que nós vivemos hoje politicamente tenha contribuído para a formação dessas federações? Na verdade, o que eu acredito que foi definitivo para a formação das federações, Mariana, foram o avanço das regras que estabeleceram mais rigidez para os partidos políticos acessarem cadeiras no parlamento, o tempo de televisão e a distribuição dos valores do fundo partidário, como a gente falou há pouco. À medida que vão se aumentando as exigências, a quantidade de votos que cada partido precisa ter, a quantidade de representantes no parlamento, legendas menores procuraram formas de manterem-se vivas na disputa parlamentar, na disputa eleitoral. E acho que a polarização não vai influir muito nessa demanda, mas é óbvio que você vai agregar grupos partidários que pensam de forma semelhante, né? Então você vai criar grupos maiores e isso pode ter algum reflexo na polarização, né? Mas acho que a gente precisa esperar um pouco mais para ver como a coisa vai se desenrolar. Na teoria, o senhor está me dizendo que os iguais, eles se juntam, né? Por ideologia. Mas na prática, na política brasileira, nós observamos que tudo é o jogo de interesses. Eu vou buscar mais espaço em televisão, um partido mais forte, o apoio de um candidato, mesmo sem nunca ter apoiado ele nas últimas eleições. Então, no papel, seria o mundo ideal e na prática nós temos, na verdade, uma verdadeira distorção do que seria uma ideologia política ou associação por ideologia política? Perfeita a sua observação, William. Isso que você acabou de falar é um resumo claro do que foi o regime de coligações aqui no Brasil. Os ajustes entre as legendas eram realizados conforme os interesses locais. Por exemplo, eu falo aqui do Piauí e aqui a gente tem vários partidos apoiando o governador do estado, de todas as matizes, da direita à esquerda. Em outro estado, talvez isso não funcionasse tão bem. A federação pretende dar uma unidade a esse modo de agir. Então, a federação não vai ser local, né? Ela vai acontecer em todo o Brasil. A gente já cortaria grande parte dessas distinções. Além disso, a federação vai funcionar, como você falou, por 4 anos. Então, a gente tem que pensar muito bem nesses casamentos de conveniência, porque o divórcio não vai acontecer tão rapidamente. Nas coligações, por exemplo, passada a eleição, os interesses eram outros e, às vezes, as pessoas já viravam oponentes. Os amigos de antes viravam opositores da sequência. Então, eu acho que, nesse sentido, a federação também foi um avanço, porque ela tem que ser muito pensada mesmo, e grupos que sejam não tão próximos em ideias e perspectivas não funcionarão muito bem como federação, porque isso vai virar um tensionamento que vai se arrastar por muito tempo.
Esse ano nós temos o retorno, né, da propaganda eleitoral, tanto em rádio quanto em TV. Essas federações, de alguma forma, aumentam esses horários ou essa exposição dos cabeças de chapa? Bom, o tempo da propaganda não se alterou, né? O que vai acontecer com a federação é que você vai fazer um reajuste da distribuição desse tempo de propaganda. A tua pergunta é muito boa, Mariana, porque esse ano vai ser a primeira eleição federal e estadual que nós vamos ter em que não vai haver coligações para os cargos do parlamento, né? Para deputado estadual, deputado distrital, deputado federal. Então, cada partido vai concorrer sozinho. E isso pode diminuir o tempo realmente de propaganda, porque a gente vai ter uma gama muito maior de participantes. Nesse sentido, a federação pode contribuir para que cada bloquinho ali consiga um incremento. Agora, na propaganda do governador, do presidente, do senador, não vai fazer grande alteração, porque você ainda vai ter a possibilidade de realizar a coligação e aí a distribuição de tempo vai ser pelo somatório dos partidos que compõem o bloco. Nós conversamos com Volgane Carvalho, secretário-geral adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigada, Volgane. Obrigado, Volgane. Muito obrigado. Um bom domingo para todos.